Experiências fora do corpo, ciência ou alucinação? Existe um grande debate porque a tradição mística e espiritual sempre relatou que algo em nós pode deixar o nosso corpo e ter experiências como se essa outra parte estivesse viajando fora do corpo. Isso existe inclusive desde a época dos filósofos gregos, existe uma experiência fora do corpo. Eu não me lembro agora se foi Sócrates ou um deles que relata alguém que passou por essa experiência, onde, ou não sei se foi um quase morte, onde a pessoa saiu do corpo, alguma coisa assim, mas o fato é que nas religiões, nas tradições, principalmente orientais, existe, né, a chamada viagem astral ou saída fora do corpo, onde as pessoas descrevem como se uma parte delas estivesse se desdobrando, um dos nomes é o desdobramento, e saindo fora do corpo para outros lugares e tendo outras experiências. É, as pessoas céticas, evidentemente, dizem que nada sai do corpo, que isso é uma alucinação, que isso é produto de uma série de processos fisiológicos. Muitas vezes a pessoa está dormindo ou com sono muito pesado, ou sob efeito de drogas e medicações, alguma coisa assim. Tudo isso poderia favorecer essa ilusão de que você está saindo do corpo. A coisa começa a ter um interesse da parapsicologia quando essas pessoas, ao se dizerem saindo do corpo, elas relatam viajarem para outros lugares e terem experiências, e depois essas experiências poderiam ser confirmadas. Ou seja, a pessoa diz que foi na sua casa e você estava fazendo tal coisa, estava passando por tal situação que você não compartilhou, não contou para ninguém. E, enfim, uma série de detalhes são relatados em muitas situações, e a pessoa ela tem uma sensação de que ela soube de alguma coisa que ela não teria como saber. Quando você tem uma forte sugestão de que você tem o conhecimento de alguma coisa que não pelos meios sensório-motores, você tem a possibilidade de ter uma percepção extrasensorial. Ou telepaticamente você está conectado com essa pessoa, ou você está tendo uma experiência de clarividência. Quando nós não sabemos, nós chamamos de percepção extrasensorial geral, que é quando você não sabe exatamente aquilo que está acontecendo, mas tem uma experiência nesse sentido. Então, algumas pessoas que acreditam na percepção extrasensorial, mas não necessariamente acreditam que algo sai do corpo, dizem que é uma espécie de alucinação, onde ao alucinar você tem uma experiência extrasensorial verdadeira. Né? Ou seja, isso a gente consegue explicar até do ponto de vista da programação neurolinguística. Né? Ou seja, algumas experiências são em sonhos, são menos distorcidas, mais distorcidas. Essas pessoas, de alguma forma, elas representam a experiência delas, como nós diríamos na PNL, como se fosse algo produto de uma saída de uma parte nossa do corpo. E nessa saída você vai ter a experiência. Os críticos dizem que não, que você tem uma experiência alucinatória, onde você alucina que você sai do corpo, você aprendeu a representar dessa forma, e independente disso, você tem uma experiência extrasensorial, você consegue saber o que está acontecendo lá à distância. Algumas pessoas que estudam especificamente a questão da experiência fora do corpo relatam vários elementos, como, por exemplo, sentir-se fora do corpo, ver o corpo lá embaixo na cama. A tradição de estudos nessa área começou a espalhar que um fio de prata, uma espécie de cordão de energia, é conectado ao corpo, mas a gente fica se perguntando também o que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Ou seja, as pessoas veem o cordão de prata, o fio de energia, porque isso foi divulgado, né? Então, de repente, elas começam a se interessar pelo assunto, leem que está escrito em tudo quanto é lugar, principalmente mais místico religioso, do tal do cordão de prata ou de energia, e a pessoa, de repente, às vezes sai fora do corpo e vê alguma coisa, um cordão de prata ou energia. Então, será que isso é uma autossugestão, uma sugestão, uma espécie de auto-hipnose que a pessoa faz em si e ela se sugestiona para imaginar que está saindo do corpo? E se sente dessa maneira? Ou será que tem alguma coisa que sai do corpo? Porque cientificamente nós não temos nenhuma evidência de que alguma coisa sai do corpo. Né? Isso é uma experiência que muitas pessoas relatam, mas não existe nenhuma evidência de que algo realmente saia do corpo. Mas há evidências que nessas experiências onde a pessoa sai do corpo, vamos dizer assim, elas relatam coisas que elas não teriam como saber pelas vias normais. Então aí você tem o interesse da parapsicologia, porque algo extrasensorial poderia estar envolvido
em relação a isso. Existe um outro fenômeno também que é a visão remota, né? Na verdade, não necessariamente todo mundo que experimenta a visão remota tem a sensação de sair do corpo. Na visão remota, você abre-se para conectar-se com alguém que está em algum lugar que você não sabe qual é, e nesse lugar que você não sabe qual é, você, a pessoa que está lá transmitindo, ela fica descrevendo a árvore, o céu, os animais que estão ali presentes, se for o caso, o que as pessoas estão fazendo, fica anotando eventos específicos, e a outra pessoa que está no laboratório não tem a menor ideia, às vezes nem de quem é a pessoa, ou sabe quem é, mas não tem a menor ideia de onde essa pessoa está. Isso é sorteado aleatoriamente. E essa pessoa começa a descrever coisas que a outra pessoa está vivendo num outro lugar também. Então existe uma certa similaridade, mas não necessariamente na visão remota existe a sensação de que algo sai do corpo. É como se fosse um laço telepático, é como se a pessoa se visse num outro lugar, mas ela sabe que ela está conectada mentalmente a alguém. Então, de qualquer forma, o fenômeno é muito interessante. Quem já passou, eu já passei por isso, você já passou? Quero saber. Né? Quem já passou por isso descreve como algo bastante interessante que algumas pessoas experimentam. Agora, tem muitos falsos fenômenos de saída fora do corpo. Pessoas que estão muito cansadas, muito estressadas, quando elas relaxam bruscamente, isso dá aquela sensação de queda, às vezes, quando você vai dormir, e aí a pessoa ela pode acreditar que ela está saindo do corpo nesse momento. Mas não, pode ser uma passagem brusca do sistema nervoso simpático para o parasimpático, entre uma série de outras coisas. Isso pode causar uma falsa sensação de que você está saindo do corpo. Então, isso é um exemplo para que vocês entendam que quem estuda parapsicologia sério não é uma pessoa crédula, é uma pessoa que ela vai pelas evidências. Como eu disse já em outros vídeos, a parapsicologia não tem nenhum tipo de agenda ou viés que precisa confirmar a espiritualidade ou precisa confirmar que existe vida após a morte. Inclusive nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, em breve. Né? Na verdade, a parapsicologia, ela abre-se para poder estudar o que quer que seja o fenômeno. Inclusive o parapsicólogo que é sério mesmo vai precisar reconhecer quando existem explicações normais que podem explicar completamente uma situação que aparenta ser paranormal. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado. É por isso que eu sempre tive muita credibilidade nessa área, porque eu sempre considerei as explicações normais a respeito disso e abro sempre essa possibilidade. No meu livro A Mente Inexplorada, que já está disponível para vocês em audiolivro, em e-book, em livro impresso, você vê tudo isso, não só todas as pesquisas que apontam para a realidade dos fenômenos parapsicológicos, mas também todas as possíveis explicações de coincidência e tal que podem ocorrer em fenômenos como esses. E a gente precisa saber reconhecer até para poder separar o joio do trigo e reconhecer quando algo verdadeiro estiver acontecendo. Acompanhe-nos porque nós temos muitos outros vídeos chegando sobre esse assunto, inclusive que vão acontecer em outros lugares. Aguardem. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez uma diferença na sua vida, então eu vou convidar você para visitar as minhas outras plataformas onde você vai poder ter acesso à programação neurolinguística, ao coaching e à hipnose, seja para aprender, seja para ter os benefícios de transformação no nível pessoal ou profissional. No ressignificando.com, na minha plataforma de áudios, você vai ter acesso a áudios exclusivos que eu não tenho aqui no YouTube, não tenho em outros lugares, onde você vai poder transformar uma série de questões envolvendo emagrecimento, sexualidade, afeto, trabalho, estados limitantes, negativos, depressivos, ansiedade e uma série de outras questões através de áudios exclusivos, muitos dos quais gravados em estúdio profissional e por um valor que definitivamente cabe no seu bolso com folga. No andrepersia.com.br você vai ter acesso aos meus cursos, tanto de formação em programação neurolinguística, coaching e hipnose, quanto de aplicação, onde você vai ter cursos como Jesus e a PNL, a modelagem de Jesus pela PNL, você vai ter prosperidade, emagrecimento, auto-coaching para prosperidade, você vai ter psicologia e PNL integrados e uma série de programas e aplicações em vídeo, como vários que trabalham sexualidade e outras questões assim, que você também pode ter acesso por lá com uma série de vantagens exclusivas para você. Fora isso, eu ministro
palestras, cursos, ministro formações, e eu quero convidar você para se inscrever no meu Instagram, André_Pérsia, para visitar aqui o meu canal no YouTube, youtube.com/André Pérsia, para me visitar no TikTok, @André Pérsia. E se você desejar uma consulta de PNL, psicoterapia, coaching, hipnoterapia, entre em contato com o meu WhatsApp 21991011843. As tecnologias às quais eu trabalho, desenvolvo, ensino e aplico são essenciais para o mundo que nós estamos vivendo hoje e você pode transformar completamente a sua vida. Tenha uma excelente vida e até breve.